vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de março, nós estamos aqui para o nosso programa das tardes de domingo, às 15 horas, como toda semana. Pela manhã cedo, às 9h30, o pastor Gilson já apresentou vídeos do Brasil, são muitos, mais de 1000 vídeos. Às 10 horas, a Escola Bíblica, todos participaram, certamente. Ao meio-dia, ele retornou, trazendo vídeos do exterior. E agora, então, às 15 horas, nós voltamos trazendo mais participações do Brasil, o que tem sido uma grande bênção para nós e para aqueles que têm enviado o seu material. E nesta tarde nós temos 4 jovens aqui, que são da região de Nova Iguaçu, são jovens queridos aqui. Temos aqui o Pedro, a paz do Senhor, Pedro. A paz do Senhor, pastor. Tudo bom? Tudo bom. Muito bom tê-lo aqui, é a primeira vez do Pedro aqui conosco. Temos aqui o Alexandre. Paz do Senhor, pastor. Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Obrigado pelo convite. Muito bem, temos aqui a Esther. Pai Senhor, pastor. Tudo bom, Esther? Tudo, graças a Deus. Glória a Jesus. E a Laura conosco aqui também. Pai Senhor, pastor. Obrigada pelo convite também. Para nós é uma alegria verdadeira. Temos tido realmente muito boas experiências com a participação de vocês no nosso programa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar então? Pronto. Nós estamos ainda no tema A Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, Velho Testamento, e confirmados no Novo Testamento. O assunto base é a conexão dos aspectos proféticos encontrados entre o que lemos no livro de Cantares e as parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. Então, o texto base é Cantares e o Evangelho de Lucas, do capítulo 25, dos versos 1 ao 13, que são as parábolas das 10 virgens. Vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo Mateus, capítulo 25, versos 1 e 6, identifique na parábola das 10 virgens os 2 momentos proféticos que caracterizam a expressão sair-lhe ao encontro do esposo, em comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 22, verso 14. Quem participa com a resposta é a nossa irmã Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina, participante ativa desse programa. Vamos assistir com atenção. O primeiro encontro fala no versículo 1, quando fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E o segundo encontro nós vemos no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E comparando com o texto de Rebeca, quando o mordomo de Abraão foi procurar uma esposa para seu filho Isaque, o primeiro encontro de Rebeca foi com o mordomo de Abraão. Então nós vemos aqui o primeiro encontro dessas 10 virgens foram com o vendedor de azeite. Então o primeiro encontro é quando fala do momento que a igreja está se preparando, está buscando o Espírito Santo para encher as suas candeias. E o segundo encontro está relacionado com o arrebatamento, já propriamente dito, quando o Senhor Jesus ele vai voltar e a igreja fiel será arrebatada. No texto de Raquel, nós vemos o encontro com o seu amado, com o seu esposo, né, que ela encontrou Isaque. Então, o primeiro encontro falando do tempo do preparo e o segundo encontro já falando do arrebatamento da igreja fiel. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, assistimos então a participação da nossa irmã, a senhora Suelana, como sempre consistente e objetiva nas suas respostas. E aqui na mesa, então, eu vou pedir à Laura que faça seus comentários também acerca dessa questão. Pai Senhor, irmãos, o primeiro momento profético, ele diz que muitos são chamados, e o segundo momento profético fala de sair ao encontro, ou seja, daqueles escolhidos que entrarão para as bodas do Cordeiro. Nós vemos no texto das virgens que o primeiro encontro que elas tiveram foi com o vendedor de azeite. O vendedor de azeite é o Espírito Santo, porque é ele que nos enche de graça, ele que nos enche de luz, e através da botija, da lâmpada, através da lâmpada é colocado o azeite, o rosto alumiado, e assim o servo do Senhor tem identidade e é reconhecido por Jesus no dia da sua volta. No texto de Raquel, o primeiro momento fala do mordomo, quando ele foi procurar Raquel, e Raquel tem aquele primeiro encontro com o mordomo. Esse foi o tempo de preparo de Raquel. E quando ela vai encontrar Isaque, ali fala do casamento. Então,
O primeiro momento profético é referido ao tempo de preparo que a igreja tem, o tempo de oportunidade, de que se pode buscar, de que se pode orar ao Senhor, ler a palavra, se envolver com a obra, porque quando chegar o segundo momento profético, que é a volta do Senhor Jesus, então será fim da oportunidade. E aqui será o casamento, que é o que a igreja tem esperado. Louvado seja o nome do Senhor. Algum de vocês quer acrescentar algum comentário? O interessante desses dois momentos é que, quando eu estava lendo a pergunta, eu achei interessante a associação com o ato e o processo. Porque no momento do ato, muitos são chamados, porém nem todos são os escolhidos. O processo define a diferença entre a pessoa que foi escolhida e a pessoa que não foi escolhida. Amém. Glórias ao Muito Senhor. boa colocação. E vejam os irmãos, né? A preocupação do Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá através do Espírito Santo, de que o homem aceite o convite, né? Ainda há tempo. Quanto tempo? Não sabemos. Sabemos que as profecias mostram que esse tempo está findando, não é isso? Os sinais estão aí, todas as coisas, mas mesmo assim não tem faltado a misericórdia do Senhor em nos colocar à disposição esse projeto glorioso de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode falar, meu querido. É interessante ressaltar também que ela falou do processo, né? No segundo momento, esse processo vai ser muito importante, porque só aqueles que estão vigilantes, aqueles que vão estar vigilantes a todo momento, preocupado com a vasilha, se vai estar com azeite, que é o Espírito Santo revelando, que são aqueles que serão escolhidos. Isso mesmo. A obra do Espírito Santo é perfeita, é rica em detalhes, e se o Senhor não revelar o mistério, o homem não alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, querido. Interessante também que ela falou do processo e a mudança ali, a ação. Havia dois ladrões na cruz, né? Um escolheu exortar ali, falando, você é mesmo o Messias, e o outro escolheu, não, esse é mesmo o Messias, lembra-te de mim quando chegar lá no paraíso. Ou seja, ele tomou uma atitude ali. No último momento de vida dele, ele tomou uma atitude e assim foi só. Ele saiu ao encontro. Saiu ao encontro. Muito bem colocado, viu? Muito bom. Aquele momento final, vejam só, né? No momento final, a oportunidade estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você que está nos assistindo, muitos irmãos, a maioria que nos assistem são irmãos da igreja, mas se você recebeu até um link, um convite para assistir, não teve ainda uma experiência com o Senhor, entenda o que esses jovens estão colocando aqui. Porque eles não estão falando da razão nem da emoção, eles estão falando aquilo que o Senhor está revelando nesta última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Diz assim: na parábola das 10 virgens, qual a relação da expressão "mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo", em Mateus capítulo 25, verso 6, com a expressão "eis a voz do meu amado que estava batendo", em Cantares capítulo 5, verso 2. Quem responde agora é o pastor Eduardo Rodrigues, de Palhoça, Santa Catarina. Preste bem atenção. Meus irmãos, comparando ali com o livro de Cantares, no capítulo 5, verso 2, quando esta noiva, que já era noiva infiel, ela estava já deitada, ela estava, eu dormia, mas meu coração velava, enquanto que nos avisos proféticos, ali o esposo, o noivo, ele já: abre-me, querida minha, abre, formosa minha, querida minha, abre-me. Irmãos, são os avisos proféticos que nós temos recebido da parte de Deus. Irmãos, no livro de Cantares, no capítulo 5, verso 2, são os avisos proféticos que nós temos visto hoje, os sinais da volta de Jesus, a aproximação de todas as coisas, como o Senhor tem tratado a sua igreja, como o Senhor tem preparado a sua igreja, como o Senhor tem dado os recursos à igreja para ela poder caminhar no caminho do Senhor. Para que quando o Senhor ali ouvir o grito, o grito da meia-noite, o chamado, o toque da última trombeta, a igreja do Senhor, ela esteja preparada, a igreja fiel, ela não vem ali a ter nenhuma situação para excusar-se, mas abrir de imediato a porta do coração para que o noivo possa entrar. Amém? Se cumpre ali a palavra ali, quando fala em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta.
A paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, o pastor Eduardo Rodrigues trouxe também a sua contribuição. E antes do comentário aqui da mesa, só uma pequena correção, porque a Laura falou aqui de Raquel, na verdade é Rebeca. Mas, na hora vamos apresentando aqui as revelações, os segredos, né? E é natural confundirmos o nome aqui. Mas o que vale é a profundidade da revelação que foi apresentada. Glória ao nome do Senhor. Isso. Muito bem. Então, Alexandre, o que você pode apresentar, seu comentário, sua observação acerca desta resposta? Amém, pastor. É interessante ressaltar, né? Que aqui diz grito da meia-noite. Quando diz grito, quando uma pessoa grita, chama a atenção, né? Chama a atenção, e principalmente à meia-noite. Ninguém vai estar esperando alguém que está gritando à meia-noite. Como o pastor falou, isso são sinais proféticos para alertar a igreja, preparar a igreja fiel para o arrebatamento. É isso mesmo, se destaca no silêncio, não é? Se destaca num horário onde ninguém espera, é isso mesmo, muito bem colocado. E vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu acho interessante quando ele fala da necessidade do preparo, que nesse momento em que todos os avisos já foram dados e que todas as profecias, as promessas já foram cumpridas, é necessário que a igreja viva tudo que é o preparo. Porque quando houver o grito, chamando para sair ao encontro, a igreja precisa estar pronta. Não estar se preparando, mas estar pronta. Amém. É interessante porque nos chama a atenção para o seguinte: não basta apenas ter o conhecimento, mas esse conhecimento tem que provocar uma ação da sua parte. E a ação, então, é estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala da voz do amado, pastor, me chamou muito a atenção, porque a igreja fiel, ela sente o amor, ela sente a presença do Senhor, mas a igreja infiel, ela também sente, só que ela tem a escolha de não seguir, ela escolhe não entrar naquele caminho, ela escolhe não abrir a porta. Em Cantares 5:6 fala: a minha alma tinha se derretido quando ele me chamava. A igreja infiel, ela sente a presença do Senhor, ela sente o Espírito Santo tocando, só que ela rejeita. Ela escolhe não entrar, não abrir a porta para o Senhor Jesus. Ou seja, quando você diz ela sente a presença do Senhor, é que ela entende, ela sabe que há uma oportunidade, mas rejeita. Ela rejeita. Ela rejeita pelos seus valores, pelos seus ideais, pelos seus pensamentos, pela sua razão, mas a oportunidade foi dada. Sim, você vê que ela estava deitada, ela estava no comodismo. Estou ouvindo a voz do meu amado, mas está tão confortável aqui na posição onde eu estou. E nisso ela não se levanta, e quando se levanta já não tem mais oportunidade. É isso mesmo, pode falar. Isso lembra também o rico, né? Quando ele perguntou a Jesus o que eu preciso fazer para segui-lo. Ele vai lá, vende tudo quanto tens e me segue. E ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu se desprender dos valores dessa vida. Né? Exatamente isso. Está muito claro. A igreja, ela está madura, está preparada para o arrebatamento, porque ela não só está entendendo o momento, mas como está tomando posse da orientação, da bênção, de tudo que o Senhor tem colocado à sua disposição. Glória a Deus, Senhor. Vamos à nossa terceira pergunta, então. Ainda na parábola das 10 virgens, qual a relação da expressão sair-lhe ao encontro, em Mateus 25, verso 6, com a expressão eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido, em Cantares 5, verso 6. Quem responde agora é Silvia Januária, uma senhora de Esmeraldas, Minas Gerais. Vamos assistir. A igreja fiel possui e preserva o Espírito Santo em si, e profeticamente fala do azeite de reserva. Na nossa obediência e temor, nós guardamos esse grande tesouro no nosso coração, atendendo às orientações, os conselhos dados pelo Espírito Santo. Ele nos conduzirá à saída deste mundo, nos arrebatando e nos fará encontrar com o nosso esposo. A igreja infiel é ao contrário, ela não está preparada para ir ao encontro do esposo, porque ela não obedece à voz do amado, que é o Espírito Santo. Ela ocupa o seu coração com mágoas, com ressentimentos, com a razão deste mundo e tudo que não transcende. Isso atrapalha a igreja infiel de ouvir a voz do Espírito Santo. E isso a impede de valorizar
e de obedecer os conselhos do Espírito Santo. E para se ouvir o toque da trombeta e para encontrar com o amado, a igreja tem que ouvir a voz do Espírito Santo, porque é ele que vai nos apresentar o esposo. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma boa participação tivemos, né? A nossa irmã Silvia Januária, um abraço a todos os irmãos de Esmeralda e também de todo o estado de Minas Gerais. E agora na mesa, quem vai apresentar seus comentários iniciais, então, é a Esther. É com você, Esther. Amém, pastor. O interessante dessa pergunta é que ela fala da importância do preparo. E nós vemos em 2 textos diferentes a mesma situação. Porque no texto em Mateus, há o chamado falando sair ao encontro. E é 2 situações, das 5 prudentes e das 5 loucas. As 5 prudentes prontamente atenderam ao chamado. E as 5 loucas não puderam atender ao chamado porque elas não estavam preparadas. Da mesma forma, em Cantares, há a súplica de abrir a porta. E a igreja fiel é aquela que abre. Porém, a igreja infiel, ela é aquela que demora para abrir. E quando ela abre, não há mais o noivo, porque ele já se retirou. Então, nós vemos aquilo que é a importância do preparo. E o preparo é agora. Porque quando o arrebatamento acontecer, não haverá tempo para o preparo. Então, é necessário estarmos preparados agora, vivermos o momento do breve agora. Exatamente. Por isso a expressão é breve. Eis que presto venho, eis que breve venho. Ou seja, não há um aviso. Não é? Vai ser agora, nesse exato momento. Os avisos são os sinais proféticos que estão aí acontecendo, que deixam a igreja alerta. E aí nos lembramos do texto que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, fazendo uma comparação aqui com Davi. Davi, antes de receber o chamado de ser rei, ele foi preparado, Deus preparou ele. Ele lutou lá com o urso, com o leão, houve todo um processo até ele ser chamado. Então, é assim que Deus age nas nossas vidas. Ele prepara-nos para nós podermos receber esse chamado. Exatamente. Ele nos prepara porque Davi nunca se omitiu. Na verdade, em momento algum, Davi se omitiu. Ele sempre esteve ali. É o eis-me aqui, né? É o eis-me aqui, muito bem colocado. Eis-me aqui. Que é a expressão que precisamos viver e apresentar todos os dias e a todo momento. Glória a Jesus. Interessante também, pastor, é que as prudentes, elas davam devido valor ao Espírito Santo. Ou seja, elas tinham intimidade com o Espírito Santo, né? Por exemplo, nos dias de hoje. Amém, Senhor. Já as imprudentes, elas não davam o devido valor. Elas davam valor, trazendo para o dia de hoje, né? A gente pode mencionar a religião. Ela dá o devido valor à razão e não ao Espírito Santo. Por isso que elas não estavam com azeite nas suas vasilhas. Exatamente. A vasilha sem azeite, a mente cheia das razões. Sim. Não é? É isso mesmo. A gente vê também, pastor, que a igreja infiel, ela até tinha azeite também. Só que a igreja fiel, ela tinha um azeite de reserva. Ou seja, o Espírito Santo superabundava na vida da igreja fiel. E isso cabe também para a gente avaliar a questão do nosso dia a dia, como servos do Senhor. Que às vezes a gente pensa, será que estamos cheios do Espírito Santo ou não? Mas você tem que se perguntar, fazer uma autoanálise, muitas das vezes de você mesmo. Você está cumprindo as revelações do Espírito Santo? Você tem buscado? Você tem seguido as orientações, aquilo que o pastor tem proposto? Ou você está agindo por conta própria? Às vezes a gente pensa muito que não ter o azeite é estar lá no mundo, ir a lugares inadequados, mas o jejum de sábado para domingo que você não faz, você está sem o azeite de reserva. Então, é um cuidado. O reino dos céus, a gente não pode pensar que nós vamos entrar de qualquer maneira. É uma busca constante. Perfeito. Até porque tudo isso que o Senhor tem revelado, Ele está revelando para alertar a igreja, para alertar aqueles que têm conhecimento das coisas do Senhor. Né? Muito bem colocado, é isso Também, mesmo. tirando o proveito disso, tem aquele ditado, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente. A pessoa acha que só tá com a candeia, com azeite na candeia, né? Salvo e
Se esquece que ele acaba, né? Esquece que ele A acaba. palavra do Senhor fala que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Exatamente. Mas a Sim. igreja, a diferença é que a igreja fiel é aquela que busca o Espírito Santo a mais, busca uma intimidade maior. Amém. O que você faz com o que tem recebido? Exatamente. Glória a Jesus. E a Maravilha. vasilha, né? A vasilha fala do coração. O coração do homem. Ou seja, Né? tem que estar com o coração aberto sempre, revestido com o azeite do Espírito Santo. Muito bom. É isso mesmo. E vamos vendo que quanto mais damos espaço ao Senhor para falar, mais Ele vai se revelando. Não é verdade? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos à nossa próxima pergunta de número 4, que diz: faça uma associação profética entre o que está escrito em Cantares 5, verso 6, com o que aconteceu com as 5 virgens loucas em Mateus, capítulo 25, verso 10. Quem responde agora é o ungido Djalvo Júnior, de Maceió, Alagoas. Vamos ouvir. A igreja fiel, irmãos, ela tardiamente abriu o coração para o Senhor, para o seu amado. Buscou comprar azeite na última hora, mas já não havia mais tempo. E para nós isso fica o aprendizado de que nós não vamos nos preparar, mas nós, como igreja fiel, já estamos preparados. Estamos cheios da bênção do Espírito Santo. Estamos selados com o Espírito Santo da promessa. A paz do Senhor Jesus. Retornamos então, meus irmãos. Deixo aqui meu abraço a todos os nossos irmãos de Alagoas, sempre participando também aqui do programa. E agora é a vez do Pedro apresentar seus comentários. Pedro. Amém, pastor. Pastor, a gente tem que... o que me chama a atenção aqui é que elas deixaram para a última hora e quando menos se espera, o noivo veio, né? Durante toda a Bíblia, Deus, ele fala: eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim. Ou seja, ele é um Deus constante. Ou seja, nós, para acompanhar, nós adoramos a um Deus constante. Ou seja, um Deus de agora. Então, não podemos deixar, depois eu me dedico, depois eu busco a Ele. Tem que ser agora. Também há irmãos que se prendem muito ao passado. Como Deus pode me perdoar por aquilo que eu fiz? Aí eu lembro de Nicodemos, que chegou com o coração cheio de iniquidade para Jesus, e Jesus fala: basta só nascer de novo. Ou seja, a partir de hoje. É um novo nascimento. É um novo nascimento. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Isso aí. É isso. É muito importante nós entendermos isso. E quando você tem uma experiência com o Senhor, é uma página virada da sua vida, onde você começa a escrever uma nova vida. Até porque, novo nascimento, nova vida com o Senhor. Não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo Jesus vive em mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, então. A pergunta agora de número 5. O argumento usado pelas virgens prudentes para entrar na festa foi a candeia acesa. E o argumento usado pelas virgens loucas foi: Senhor, Senhor, abre-nos. Pergunta-se então: qual a aplicação profética desses dois argumentos? Coloque então, responda, né? Com o capítulo e o versículo. Quem responde agora é o diácono André Aparecido, de Frei Inocêncio, Minas Gerais. O argumento usado pelas 5 virgens prudentes, nós podemos ver no versículo 10 do capítulo 25 de Mateus. Foi um argumento com ação de manter o fogo da candeia acesa, o que dava a elas identidade diante do noivo. Assim como a igreja fiel, ela zela por manter o fogo do Espírito Santo aceso no meio dela. Já as 5 loucas, nós podemos ver o seu argumento no versículo 11, quando ela diz: Senhor, Senhor. As 5 loucas tentou convencer ao noivo com palavras, com argumento da razão. E nós podemos ver em Mateus capítulo 7, verso 21, o Senhor Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o homem deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, André também participa constantemente conosco aqui no programa, né? Temos um grupo assíduo toda semana, manda as suas contribuições, mas isso também é um incentivo para que você, que ainda não mandou a sua resposta, participe também, porque a bênção tem sido muito grande. E eu vou pedir a Laura, então, agora que comente a resposta do André. Pai, Senhor, irmãos, então,
Na pergunta de número 5, nós vemos que as virgens prudentes, elas possuem a revelação, ou seja, revelar algo é mostrar aquilo que estava em oculto. E a igreja fiel, ela tem a candeia acesa, como já foi dito, e a lâmpada acesa, e é posta sobre o rosto e gera luz. A igreja fiel, ela tem luz sobre o seu rosto, tem o Espírito Santo. E a partir disso, o noivo consegue identificar a igreja. Ela possui identidade. E isso é muito importante para nós que somos servos do Senhor. Temos identidade. Identidade, uma das coisas que podemos falar é você ser servo do Senhor. Em qualquer lugar que você estiver. Você tem que ser servo do Senhor na igreja, você tem que ser na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, seja em qualquer lugar. Diferente das virgens loucas, que representa a igreja infiel. Ela era cheia de razão. Elas faziam uso de palavras vazias, ela não trabalhou, ela não se preparou. E a palavra do Senhor fala, louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens para apresentar? E a igreja infiel, ela não tem nada para apresentar. Ela só pede, mas ela não cumpre com aquilo que o Senhor pedia a ela enquanto havia oportunidade. É interessante sua colocação, quando você fala do contexto, porque nós não somos servos em um contexto, nós somos servos em todo o tempo. Todo o tempo. Para nós é todo o tempo, é isso? E é realmente muito importante sabermos, sempre lembrarmos, da parte do Senhor não tem faltado recurso algum para testemunharmos, né? Glória a Jesus. O interessante também, pastor, que nesse versículo tem os argumentos, né? Como a Laura já disse. E as infiéis, as loucas, a igreja infiel, ela tenta convencer o Senhor a abrir a porta. Ela tenta a partir da sua razão. Igual me faz lembrar da última parábola que a gente estudou também, que é a parábola das bodas, em Mateus capítulo 22, que eles dão desculpas para não ir às bodas. Um vai para o campo, o outro vai ver os seus bois, o outro casou e não vai. Então, o homem, na sua natureza, ele tem um monte de desculpa, ele tem um monte de argumento, mas nada disso serve para o Senhor, porque naquele grande dia, quem foi escolhido, quem viveu aquilo que é a obra do Espírito Santo, vai ser arrebatado. Não vai precisar fazer nada, porque as prudentes só foram. Elas só entraram, porque elas já estavam prontas. Porém, os imprudentes tentaram argumentar. Naquele grande dia, não haverá argumento racional que o homem possa dar que vá convencer o Senhor, porque o momento dele já acabou. A gente lembra daquela passagem que diz, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Achei interessante também a colocação dela, lembrando da parábola passada, Mateus 22, um fala até que se casou, ou seja, assumiu outro compromisso do que o noivo. Só vai entrar, né, para as bodas quem assumiu esse compromisso com Deus. Exatamente. O interessante também que o argumento das prudentes, né, era a candeia acesa, ou seja, a luz, a revelação. E na revelação a gente só consegue com a palavra viva. A palavra viva, tem a palavra viva e a palavra da vida. A palavra viva a gente tem a revelação. A palavra da vida é só a letra. Que aí é o que as imprudentes achavam que só com a candeia, sem estar com o azeite, reserva extra, né? Ele ia conseguir. Ou seja, argumentos de nada adiantam. O que adianta é uma vida em santificação, de testemunho na presença do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, dando continuidade ao nosso seminário, vamos seguir aqui a pergunta de número 6. Considerando que fechou-se a porta, está em Mateus capítulo 25, verso 10, a resposta dada pelo esposo às virgens loucas, no verso 12, haverá salvação após o arrebatamento da igreja fiel? Pergunta importante. Quem responde é o diácono Geraldo Márcio, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos então ouvir com atenção. A resposta do esposo foi essa. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A igreja fiel, ela é identificada pela luz, pela revelação, pelo azeite que ela traz com ela. Depois que a igreja ela
estiver nas bodas, não haverá uma outra oportunidade. Em 2 Coríntios 6:2, gostaria de ler também para os irmãos, fala que hoje é o dia aceitável, porque diz, ouvite em tempo aceitável. Hoje é o tempo aceitável. Ele está ouvindo, ele está batendo a porta. E socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nós estamos vivendo esse tempo aceitável. O momento de definição é hoje. Se você quer ter esse encontro, se você quer ser identificada para as bodas, esse é o dia. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, depois da resposta do Geraldo, então, quem vai trazer as suas considerações iniciais é o Alexandre. Pode falar, meu jovem. Amém, pastor. Como a gente vem vendo nas outras perguntas, né? Falando direto que as imprudentes, as loucas, né? Elas não tinham o azeite reserva, que é o Espírito Santo. E como foi bem claro no vídeo, a chance é só uma, somente uma. Se faltar a luz, se faltar a revelação, a igreja não vai ser identificada como uma igreja fiel e não entrará nas bodas. Exatamente. O ingrediente fundamental é a luz, não é? Ou seja, a luz, a chama ardente do Espírito Santo na vida da igreja, a identifica diante do Senhor. Assim como o irmão Geraldo falou, esse é o dia aceitável. Agora. Isso. Então, se a sua candeia está apagada neste momento, ainda tem a oportunidade de poder buscar o azeite, de poder buscar aquilo que é o Senhor. Porque se for esperar um momento mais oportuno ou algum momento que você não esteja tão ocupado com as coisas do seu dia a dia, pode não haver a oportunidade. Exatamente. Outra colocação que eu me atentei foi o fato dele falar, em verdade vos digo, não vos conheço. Só conhece aquele quem vive, né, perto. Ou seja, para elas iluminarem ali, o esposo sabia quem era cada uma, conhecia, elas estavam ali com ele. Agora, quem não conhece, ele também deixou ela entrar para a casa dele, só quem ele conhecia. Agora, quem ele não conhece, não é. Não tem acesso. Não tem Intimidade, acesso. né? Intimidade, isso. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Né? Amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Muito bem, nós terminamos o nosso bloco de perguntas para todos, gerais, né? O próximo bloco é uma pergunta dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. E como nós sempre fazemos, antes de entrarmos neste bloco, nós louvamos ao Senhor com um dos hinos que vai ser apresentado. Cante, louve ao Senhor em sua casa, vamos glorificar ao Senhor, porque também tem sido uma grande bênção a participação das crianças, na verdade. Tem sido uma grande bênção. Vamos todos louvar ao Senhor. Escutarei, e lá
Nós não cansamos de falar, né, irmãos? Como é bom louvar ao Senhor com esses hinos tão maravilhosos que o Senhor tem revelado para a igreja. As crianças cantam, todos cantam e recebem uma bênção do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. A pergunta para elas, então, é, lendo Mateus 25, verso 6, a que horas se ouviu um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro? Na parábola, está relacionado na parábola das 10 virgens, nós temos 3 participações. Nós temos o grupo de crianças da igreja de Ipanema, aqui do Rio de Janeiro, a Zona Sul. Temos a criança Esther Nobre, de Aquirás, no Ceará, e o intermediário João Lucas Souza, de Valparaíso de Goiás, em Goiás. Vamos assistir, vamos receber uma bênção com essas participações. Lendo Mateus, capítulo 25, verso 6, a que horas que ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Na parábola das 10 virgens, a que horas? À meia-noite, que fala da vida da volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A meia-noite representa o momento do arrebatamento da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Então, meus queridos, como falamos, é bom ver o grupo de crianças ali respondendo com alegria. Sempre procuramos colocar um vídeo onde há uma participação conjunta das crianças, porque, como sempre falamos, sempre repetimos, elas não são obrigadas a fazer, não são os pais que obrigam a fazer, mas os pais se maravilham com o desejo delas de trabalharem essa participação, não é verdade? Vocês têm visto nas igrejas de vocês isso, né? Realmente é o que alegra muito o nosso coração. Esther, o que você poderia comentar então dessa participação? Como as crianças elas responderam, é muito bom, né, ver as crianças respondendo. Verdade. Eu, como professora de crianças, eu fico muito feliz quando elas pedem para poder responder as perguntas da EBD. Elas ficam, tia, dá um microfone pra gente responder aqui na igreja. Que bênção, né? Elas gostam muito, muito. E como elas responderam, o período é meia-noite. E o período da meia-noite, ele fala do período de maior trevas, de uma grande concentração de trevas. E fala daquilo que é o momento que nós estamos vendo, o breve. Que é aquele momento em que está próximo do nascer do novo dia, o novo raiar do sol, que fala daquilo que é o momento do arrebatamento. Glória a Jesus. Muito bom. Pastor, se me permitir, eu trouxe a resposta de uma amiguinha minha lá da igreja, que bom. a Rebeca, Glória a Deus. dos adolescentes dela. Ela disse assim, ó, o momento em que elas não estavam esperando pelo fato de ser meia-noite, né? A igreja fiel precisa estar preparada para o arrebatamento. A luz da revelação sobre as nossas vidas não permite que venhamos cair no sono espiritual, para não perdermos o cumprimento da profecia. Aleluia. Essa é a resposta da Rebequinha. Da Rebequinha, que bênção. Peguei uma foto. Glória ao nome do Senhor. É o tempo que a gente mais espera, né? Como servos do Senhor. É verdade. O tempo que vai findar tudo isso que nós temos visto no mundo, né? Graças ao Senhor não tem nos atingido, para estarmos com o Senhor nas bodas. Glória ao nome do Senhor. Eu particularmente fico muito contente hoje de ver a participação dessas crianças, as crianças da Igreja de Ipanema, onde estou atualmente, né? Um beijo para todos vocês. É uma alegria muito grande. Sei que as professoras recebem uma grande bênção, como você, professora de crianças. Verdade. Sabemos muito bem o empenho, o trabalho, né, das servas que têm se dedicado a essa tarefa. Um abraço a todas as crianças que têm participado e, em particular, as queridas crianças da Igreja de Ipanema. Meus queridos, nós vamos terminando aqui o nosso programa, né? Sempre nos alegramos em receber vocês, outros jovens, pastores, senhoras que vêm estar conosco aqui. É realmente uma grande bênção. E para você que nos assiste, mais uma vez nós incentivamos, grave o seu vídeo, grave a sua participação, envie. Se inscreva no canal da Rádio Manaim, compartilhe os nossos programas, dê o seu like, isso é muito importante para nós. E daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto nas igrejas, presencial, né? E às 20 horas o nosso culto transmitido pela nossa plataforma no YouTube. Um grande abraço a todos, até o próximo domingo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Agradecemos. Que bom e olha, realmente muito boa a participação de vocês com tudo que vocês apresentaram aqui. Amém? Um abraço aos pastores de cada um de vocês e vamos seguindo, né,
naquilo que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um abraço a todos, até o próximo domingo. A paz do Senhor.